Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio 32 da terceira temporada. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Gabriel Privilati. É o costume, né? Mudou a cor da grama. Os caras precisam ensaiar melhor, viu? Ó, eu vou anotar aqui qual que vai ser o nosso próximo tópico, tá? Vai ser o alfabeto. Isso, boa. Isso que é o costume. Não foi por mal. Começar a alfabetização aqui. Se vocês pararem pra ver, se vocês pegarem o episódio anterior e for ver, na edição, tá? O Cássio fala, e depois o Marcos fala, e depois eu falo. Entendeu? Então eu não sei a necessidade que teve dele se colocar de novo antes, mas tudo bem. A edição também precisa de uma alfabetização. Exato. E a gente vai boa. falar exatamente sobre isso hoje, né? O ensino do Brasil. Então, muito boa. Dá pra pegar da proposta por causa do tema. Já linkamos, muito bom. Boa. Antes de falar do tema de hoje, vale destacar. O Marcos veio dar o exemplo do imbecil. Imbecil não, do analfabetismo brasileiro, que não sabe o alfabeto. Tivemos sucesso na nossa falha. Calma. Boa. Antes de falarmos do episódio de hoje, DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx e da Nova 8, que são especializadas em segurança de sistemas e código seguro. O link da Nova 8 é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo na descrição do episódio também no nosso site. A Contabilidade Olímpia é especializada em profissionais da área de TI. Se precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. O link também está na descrição do vídeo e no nosso website devsecopspodcast.com.br. Como o Gabriel bem falou, o episódio de hoje a gente fala um pouquinho sobre educação, né? Tivemos algumas discussões recentes, tem alguns exemplos aqui de fora também, que agora eu sou europeu, né, cachorro? Então o pai tá importante. Então dá pra trazer umas discussões nesse sentido, pra gente explicar um pouquinho para vocês a grande necessidade que é de fato aprender sobre segurança, porque pegando um pouquinho da nossa experiência particular, acho que os meninos vão compartilhar dessa mesma experiência, praticamente tudo que a gente aprendeu, né, olhando para a AppSec de uma maneira geral, foi na prática, né, foi ali na raça, com a mão na massa, um ou outro conceito, a gente pegou em alguns cursos, pelo menos falando por mim, eu vi em algum curso, outra coisa, mas o grosso eu só peguei de fato na prática, né. Quando que você pegou o grosso, Gabriel? Ah, cara, acho que no dia a dia eu venho aí pegando o grosso no dia após dia. Boa. Marcos também tem pego o grosso mais com os clientes e tal, você pega nos clientes. Eu peguei o grosso mais com o cliente, mas eu acho que minha primeira introdução foi contigo, quando você me deu aula. Boa. Eu dei uma pegada ali também. Mas o grosso foi com os clientes aí. E o Rodrigo tá na quinta. Nem dentro de casa. Você tá na quinta faculdade, já pegando no grosso também, né? Precisou de 5 pra você conseguir entender, Bobino? Agora eu comecei. Tá precisando da sexta. Tá precisando pegar no grosso pela sexta vez. Precisa apurar melhor isso daí. Então vamos lá. Aposto que mesmo nessas 5 faculdades do Bobino, ele não ouviu falar sobre alguns tópicos importantes de segurança, né? Pensando que fosse faculdade de segurança, mesmo assim ainda faltou alguns pontos ali, né? De fato, eu acho que a gente podia começar a introdução do episódio, falando do tema, exatamente com esse ponto, né? O Gabriel teve uma discussão. Fala um pouquinho, Gabriel, como foi a discussão? Quem que foi essa discussão? O que puxou, motivou a gente fazer esse episódio? Eu tive um encontro, né, em um evento com o engenheiro responsável pela engine da Checkmarx, né? Um dos nossos apoiadores também. E a gente entrou no assunto, começou a conversar ali sobre a educação, o ensino na faculdade, tanto no Brasil quanto em Portugal. Ele é português de Portugal, onde fica uma parte do core da Checkmarx. E ele comentou que lá ele sofre muito disso, porque é muito difícil eles pegarem alguém do mercado com uma experiência, uma bagagem de segurança. Então eles vêem lá que a pessoa é formada e trazer para Application Security, né? Porque na faculdade, muitas vezes, essa parte é meio que pulada, né? É uma parte obscura ainda. É uma parte nova, já está há um tempo no mercado, mas é uma parte nova, né? Relativamente nova, só que um pouco obscura. Então você não ouviu falar sobre SAST, ele comentou que muito pouco. O pessoal que se forma aí, se formou há um ano atrás, mal ouviu falar sobre o que é um SAST, o que o SAST faz, o que é uma análise de código, né?
Code Review, por exemplo, é uma coisa que passa muito pouco, né? Application Security no geral. Comentei pra ele que no Brasil, cara, assim, eu pelo menos não conheço ninguém que saiu da faculdade e falou, olha, eu aprendi o que é SAST na faculdade. Entendeu? Eu na minha faculdade, eu não aprendi o que era o SAST. Tentaram empurrar um pouquinho de uma ferramenta ali no módulo que o pessoal pediu. Tinha uma galera na minha faculdade, na minha sala, que trabalhava já, né, no ramo. A gente sempre vê novas experiências na faculdade. E uma ferramenta que era SAST, tá? Mas não foi algo que o professor trouxe. A sala falou, professor, tá, você pode falar um pouco sobre essa ferramenta aqui? Era um SAST horrível, da cor preta e azul, horroroso. E ele falou um pouco sobre isso, uma aula só, porque a gente pediu. Mas se não fosse isso, a gente não teria ouvido falar sobre ferramenta de Application Security no geral, né? Não só SAST. Boa. E nesse papo que você teve, ele falou que, lá, pelo menos em Portugal, tem isso na grade. Pelo menos SAST, algumas outras questões, né? Sim, ele falou que tem pouco e está começando agora, só que já tem isso. Então o pessoal tá trazendo um pouco da necessidade do mercado. Qual a necessidade do mercado de segurança hoje? Cara, Application Security. Entendeu? Application Security mais ainda. Quando a gente faz uma faculdade de segurança hoje em dia, a gente vai, 80% da grade é redes, cara. Segurança e infra, né? É verdade. Então, ele falou que lá tá seguindo sim o mercado e tá indo mais pro lado de Application Security. Isso é bem legal e tá ajudando bastante eles. Por isso, até, inclusive, um dos motivos deles começarem a trazer esse núcleo de engenharia de software e tudo mais, de segurança, pra Portugal, cara. Falei, pô, bacana, uma coisa legal, né? O país, assim, tá mudando ali a sua grade. Boa. E fazendo um comentário, né, sobre isso, pelo menos minha experiência com educação no Brasil foi bem extensa, porque além da faculdade eu fiz 2 pós-graduação e ainda consegui lecionar. Eu lecionei acho que em 3 ou 4 graduações diferentes, também numa pós. A pós tinha segurança, porque era uma pós específica de segurança, de forense. Então, praticamente, eu peguei 2 disciplinas, que eram uma ferramenta de forense, de fazer análise forense de fato. Então, não tinha muito como fugir de não ter segurança. Era uma pós de segurança. Mas, cara, até eu fiz pós de arquitetura de software, a primeira. De fato, assim, não tinha nenhuma disciplina de segurança. Nenhuma. Nada. Nem de segurança do código, nem de teste. Nada. 0. E na segunda pós que eu fiz, era uma pós de forense, então, obviamente, tudo era relativo à segurança. Na verdade, o primeiro módulo inteiro era de lei, legislação, o que pode, o que não pode, advocacia, a parte de advogados, né, enfim. Essa questão mais legal, assim. Mas, cara, olhando para o mundo do desenvolvedor, que é o análise de sistemas da informação, ADS, né, não ter algumas disciplinas, não disse nenhuma, né? Algumas disciplinas de segurança, cara, é um negócio muito complicado, né? Só um ponto aí, cara. Um questionamento aí, no caso, né? Será que as faculdades deveriam realmente trazer isso? Ou pelo menos até agora, até o momento, será que foi necessário trazer isso? Porque hoje as faculdades elas estão trabalhando em cima a área é tão grande, a área de TI, que você precisa falar sobre tópicos rápidos ali. Então, fala um pouco de banco de dados em geral, assim. Você não vai se especializar se é SQL ou NoSQL. É algo muito raso. Então, acho que as faculdades estão mais preocupadas em te dar conceitos do que te mostrar a ferramenta mais a fundo, né? Então, não é nem ferramenta, será que elas realmente vai mostrar? Acho que o Gabi aí quer falar. Fala aí, Gabi, depois eu falo. Então, comentar que o exemplo que o Cássio usou de não ter segurança, né, nesse meio, foi de faculdades de desenvolvimento, né? Faculdades que não eram focadas em segurança. Sim, tá? sim. Legal ter segurança, só que meio que não é uma obrigação, entre aspas. Pô, é necessário, né, no dia de hoje, mas não era uma obrigação. No meu caso, eu fiz uma faculdade, cara, o nome do meu curso era Segurança da Informação. E eu não vi quase nada de Application Security, entendeu? Assim, pra não falar nada e ficar feio. Eu não vi quase nada pra não falar nada, entendeu? O que talvez seja até mais preocupante, né? Então, exato. E isso é mais preocupante, eu vejo dessa forma, né? Um pouco mais preocupante. Uma faculdade focada em segurança te ensinar coisas que, cara, assim, eram foco há muitos anos atrás. E a gente vê que o mercado tá mudando, né? Não, então, eu queria até só complementar um pouquinho que, assim, eu e o Rodrigo estamos fazendo aí uma faculdade também, parte de também focada em segurança, mais focada ali na parte de defesa cibernética especificamente. E, cara,
primeiro ano ali, zero Application Security. Não teve nem menção a Application Security ali. E eu até, no bastidor, eu comentava com ele, pô, tô ficando puto, velho. Não tem nada, é infra, é redes, Mas tem na servidor, grade? é cloud. Exatamente. Tem na grade ou você só não viu ainda e você vai ver? Não lembra? Então, Não, até não, dando uma olhada não. na grade, não tem nada, não tem mencionado. Pode até, vamos discutir junto aí, Rodrigo, a gente faz junto. Então, acho que não. Como eu disse, né? Eu acho que eles. Tudo que a gente vê, a cada momento, a cada passo, a cada lição, você vê um conceito diferente. Então você começa a ver ali análise de vulnerabilidade, de repente você está vendo IoT, de repente você está vendo redes, de repente você está vendo. Então é tanta coisa dentro que acho que não dá tempo de se aprofundar. Então, se tiver, eu arrisco a dizer que se tiver ainda algo sobre falar sobre Dast, será uma aula. Então, é uma atividade, uma aula, pum, passou, vai embora. Então, a faculdade ela não está tão preocupada em te ensinar. Não chega a um nível de curso técnico, né? Quando você vai atrás, por exemplo, você sentir uma necessidade de suprir alguma falta ali, né, que você tem no mercado, você vai atrás de um curso específico. Aí sim você tem um nível mais aprofundado de informação, né? Sim. Só complementando aí, assim, uma das coisas também que, assim, a gente não se aprofunda tanto, mas o aprofundamento ali em questão de redes e infra no geral é muito maior do que a área de sistemas em si. Não falando só de Application Security, tô falando na parte de sistemas no geral. Esteira, por exemplo, é um tema que, se tiver, vai ser uma aula também. Não é um tema ali que as faculdades estão preocupadas. Aparentemente, parece que a segurança de infra é mais consolidada e tende a ter mais cursos ali voltados e mais aulas dedicadas à parte de infra e a parte de sistemas, a parte ali de DevOps, a parte de application e tudo mais, é um pouco esquecida nesse ponto. Queria comentar que eu tive uma situação um pouco ruim relacionada a isso no meu primeiro emprego, onde eu trabalhava com AF, eu tinha um AF na minha frente, e o AF ele tinha notificado que ele barrou um XSS. Eu estava no primeiro semestre da faculdade de segurança. Então ele barrou um XSS. Aí eu cheguei no meu gestor e falei, cara, olha, o AF barrou alguma coisa aqui. Aí, o que ele barrou? Eu falei, eu acho que eu não entendi muito bem, parece que era um reflector XSS, né? Um reflector de XSS, eu acho, tal. Aí ele falou assim, você faz faculdade do quê? Falou pra mim, faz do quê? Eu falei, cara, segurança. Você não sabe o que é um XSS? Na cara dura, assim. O cara, ele não foi nem ignorante. Eu faria pior se eu fosse ele, se eu tivesse lugar nele hoje, sabe? Ele falou, você nunca ouviu falar sobre XSS? Aí eu parei pra pensar, falei, cara, até o final do curso, depois eu fui. Aí também que eu comecei a ver sobre vulnerabilidade e tudo mais. Só que eu acabei na faculdade e um professor não falou, nunca tinha falado a palavra XSS pra mim, entendeu? Vulnerabilidade, o que era, como funcionava e tudo mais. Eu acho que isso é uma faculdade de segurança, é importantíssimo, cara. Importantíssimo mesmo. Entendeu? Eu acho que esse debate é legal, cara, mas tem dois pontos aqui, né? Duas vertentes que a gente puxou, só continuando o tema. Uma é faculdades não de segurança, como desenvolvimento, por exemplo, sistema de informação, engenharia da computação, que deveriam abordar a disciplina segurança. Muitas delas têm lá uma disciplina, segurança. Aí vai falar um pouco de auditoria, de ISO, de algumas questões assim. Mas não vai falar de AppSec. Para mim, uma faculdade de ADS, por exemplo, não falar de AppSec, pelo menos de SAST, o que é scan de código, esse tipo de coisa, já é absurdo. Porque fala de TDD, fala de teste, fala de outras coisas relevantes para o código. Então tem que ter. E do outro lado... aí fazendo um pouco de defesa, né, do lado das faculdades, os cursos de segurança já são específicos. Você está fazendo um curso lá de gestão de segurança da informação, você não vai ver AppSec, nem faz sentido. De uma maneira geral, né, pincelar ali, mas tecnicamente e profundamente, não. Mas uma faculdade de defesa cibernética, por exemplo, não, no curso de defesa cibernética, não ter AppSec, aí talvez para mim aí é um problema. Porque, obviamente, vai falar de forense, vai falar de blue team, de algumas coisas. Cara, application security de uma maneira geral, tá falando de prevenção, até detecção, né? Dependendo do contexto ali. Então, pra mim, tinha que ter na grade. Às vezes, né? Entender como é que tá encaixado as grades ali. Obviamente, né? Tem faculdade A, B, C, melhor, pior. E não estamos aqui para criticar uma ou outra. Mas sim como é o contexto do ensino de uma maneira geral e as grades que são montadas e como são montadas, né? E o Rodrigo trouxe um ponto legal, que é a questão do... As faculdades, elas estão, especialmente os cursos tecnólogos, eles são muito focados pro mercado. É literalmente pro cara entrar e sair já pro mercado, pra mão de obra que o mercado precisa.
E o mercado precisa de tudo relacionado a TI e segurança. Então, como o Gabriel falou, muitas focam em infraestrutura. Você vai fazer um curso de rede, você vai ver praticamente zero coisas de segurança, tal, vai focar mais em rede, blá, 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 infraestrutura, né, enfim. Então, as ADS são muito mais preparadas para isso, enquanto que os bacharelados, eles têm ali muitas matérias mais genéricas, mas também você vai ver um negócio muito por cima, e no dia a dia que você for trabalhar, é que você vai pegar no grosso de fato, né? Parece até uma desvantagem, né? Dependendo do que você vai seguir ali, né? Eu fiz bacharelado em ciência da computação e 4 anos eu senti, no final eu me senti meio que lesado. Porque, caramba, eu gastei mais tempo e mais dinheiro para finalizar o curso e eu fiquei atrás de quem começou depois, que fez um tecnólogo. Então, o pessoal que fazia tecnólogo entrava no mercado, começava a fazer, já via coisa do dia a dia, né, na área de TI, e já começava a trabalhar. E ciência da computação era muito mais voltada à matemática, a entender, a algoritmo. Então, levou muito tempo para a gente se envolver realmente com computação, com TI. Então, eu só fui conseguir emprego, só fui começar a trabalhar lá no final da faculdade. Então, aí eu senti isso. Caramba, eu aprendi tanto conceito, tanta coisa que eu não pude usar. E até hoje, tudo que eu aprendi em ciência da computação era para criação de algoritmo, otimização, né, de algoritmo, para desenvolver nova tecnologia. Eu acho que eu acabei fazendo, hoje, né, pensando na área que eu estou trabalhando, eu acabei fazendo um curso errado, né? Deveria ter feito um sistema da informação ou cybersecurity, como que eu estou fazendo agora, né? Pode falar, Marcos. Eu tive a mesma percepção que o Rodrigo, porque assim, eu fiz o tecnólogo em gestão de TI, só que antes disso eu tentei fazer engenharia da computação. E, cara, assim, quem tava fazendo o tecnólogo tava muito na minha frente enquanto eu fazia engenharia. Então era complicado, porque assim, o curso ali era voltado praticamente só a matemática. Os primeiros 3 anos era tudo voltado à engenharia como geral, então eu quase não ia ver nada de TI. Eu ia ver nos 2 últimos anos. Então, ou seja, eu ia ter um tecnólogo de engenharia, de TI, porque a vertente inteira é voltada para a engenharia como um todo, né? As faculdades não estão preparadas para curso de engenharia, por exemplo, da computação, engenharia elétrica. Você vê um geralzão, depois você vai ver alguma coisa específica. E eu odiava, cara, eu fazia química. Eu bombei em química porque eu odeio química. E fazia parte da minha grade. Sendo que eu sou de TI. Qual o sentido de ter química em TI? Entendeu? Eu me senti fabricar triste. aquelas plaquinhas de PCB, como que é? PCB? Sim, Silício. era isso, cara. Eu tinha mecânica, tinha outras coisas, então não fazia sentido. Até por isso que depois eu fui pra gestão, porque era mais adequado ali ao que eu queria, né? E não ficar vendo a parte de química ali, física, matemática, cálculo 1, 2. Era Nossa, bem, você bem misturar as Sabe classes do código e explodir, pô. Você misturar. Sabe o que é interessante nisso daí? Eu tava vendo a biografia lá do Steve Jobs, e aí ele cursava ciência da computação, aí só que tinha cursos que ele não gostava, algumas disciplinas que ele não gostava. Aí ele pulava, ele saía fora da disciplina, ia fazer design, ia fazer tipografia. E daí, acho que eu não lembro se ele finalizou a faculdade, mas com isso, com essas coisas que ele foi atrás, que ele gostava realmente, que não estava na grade do que ele estava estudando, que ele inovou. Então, eu acho muito interessante isso, tipo, ter várias coisas, até coisas que a gente não gosta, né? Porque é aí que você tem o gosto daquilo, né? química Às vezes, em TI. silício, se os caras não criassem o silício lá, você ia estar usando aqueles computadores de que tamanho de prédio. Mas aí foi uma adaptação pro uso. Não foi o cara lá que programa que foi criar a porra do silício, caraca. Ó, eu quero falar uma coisa pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Se você não. Legal que o Bruno falou, bacana. Mas se você não for Steve Jobs e você não for o Bill Gates, ou se você não for o Mark Zuckerberg, não saia da sua faculdade na matéria que você não gosta, cara. Não faça saia. isso, beleza? DevSecOps. Conselho de bosta, né? Na Pô, verdade, você vai, daqui a pouco. na verdade, o Daqui a pouco Rodrigo... todo mundo saiu, perdeu o emprego porque saiu da faculdade, culpa do Balbino. Os coaches do DevSecOps Podcast fuderam com a minha carreira. Né? Mas, cara, Exatamente. um ponto que o Rodrigo trouxe aí pra gente até amadurecer o debate, cara, é um negócio que eu acho fantástico, que pelo menos nos Estados Unidos é assim. Aqui na Europa, pelo menos aqui na Polônia, não é assim. Mas tem algumas... Não, até o ensino fundamental ali, não. Mas quando você vai pro ensino médio, já é assim.
que é basicamente o seguinte, na sua grade, você monta a sua grade. Até o fundamental, você vai lá estudar língua, né, português, inglês, vai estudar lá matemática, geografia, história, você tem umas bases que todo mundo tem que ter. A partir de certo momento, normalmente ensino médio, aí faculdade, ensino técnico e adiante, tem algumas matérias bases, então você vai fazer uma faculdade de engenharia da computação, você vai ter lá algoritmo, algum cálculo, alguma coisa assim. Mas você tem ali 3, 4 matérias bases. Todas as outras 5, 6 matérias que você tem que ter ao longo do curso, você monta. Então vai ter basicamente uma lista de disciplinas, que é como você falou, puto, o Jobs foi lá e fez design, tipografia. Cara, tipografia é um negócio que eu acho fantástico. Mas eu não vou estudar porque eu não vou aplicar isso. Eu boto a porra da fonte lá e tá tudo certo. Mas, mano, um negócio de escrever, como melhor comunicar, eu acho que é uma parada muito louca. Então, assim, você montar a sua grade, e isso é um bagulho tão fantástico, porque é literalmente você permitir que cada um extraia o seu melhor. Porque senão, cara, se você para pra analisar, o nosso modelo de ensino hoje no Brasil, faculdade, escola, não importa, é desde a época da Revolução Industrial, mano. Você, né, começou o horário de trabalho, 8 da manhã, todo mundo toma café, para pra almoçar, volta à tarde, tal. O ensino é a mesma coisa. Que maluquice isso, maluquice. Você fala de Revolução Industrial, cara, dá até arrepio. Tem um livro chamado, caramba, Admirável Mundo Novo. Cara, você fica maluco. Eu travei, eu não consegui ler tudo porque eu tava ficando biruta com isso. Mas fala mais ou menos como a nossa sociedade... É utópico, né? Tipo, é como se a sociedade tivesse evoluído seguindo a Revolução Industrial. E daí a nossa base, ela veio tudo dali. Então, como a gente trabalha hoje, carga horária, como a sociedade é dividida, cara, você pira. E daí, mano, se você olha pra isso e olha hoje, tá acontecendo algo parecido, por exemplo, visando as grades, né? Então, tem faculdade que ela te prepara para o mercado de trabalho, mas ela te dá um preparo tão vago que você só consegue se encaixar em tal posição. Então, por exemplo, você acabou de sair de sistema. Cara, mas a informação que você teve, você só consegue trabalhar, sei lá, com banco de dados. Tipo, você não tem a mente aberta, você não consegue desenvolver mais coisas. Ou você não tem acesso a outras coisas. Cara, é maluquíssimo. Pega esse livro aí, leia, que vocês vão... A cabeça vai explodir, bicho. Inclusive, ainda nesse tópico, como eu falei, cara, o próprio ensino é assim, né? Você entra no horário, sai no outro, a grade ela é fechada para todo mundo, então você tem 100 alunos, 200 alunos, 1000 alunos, 10 mil alunos na faculdade fazendo aquele curso, todo mundo aprende do mesmo jeito, mas as pessoas são diferentes. O próprio trabalho, como é que você quer obrigar as pessoas a trabalhar, né? Exemplo, das 8, das 9, às 5, às 6? Tem pessoas que funcionam muito melhor mais tarde, depois do meio-dia, cara, o cara não acorda bem, e é natural. E tem pessoas que trabalham melhor à noite, eu gosto mais da manhã, por exemplo. Deu 5, 6 horas da tarde, eu quero estar com a cabeça livre para fazer minhas outras coisas, saca? Então, o próprio modelo de trabalho e ensino, que é isso que a gente falou, lá da Revolução Industrial, já tá errado, pros tempos de hoje já tá errado. Por isso que tá tendo esse tipo de discussão, cara, home office, é o tipo de discussão que não deveria ter, porque já deveria ser assim por natureza pra parada. Mas home office, horários flexíveis, esse tipo de coisa. Porque as pessoas são diferentes, então não adianta você querer nivelar o ensino pra que todo mundo seja igual. Não vai ser. As pessoas são diferentes. Então, por exemplo, você pega uma faculdade de desenvolvimento, que o cara tem lá as matérias gestão ambiental, o cara tem lá a matéria ética, ok, pode ser considerado base e tal, essa é uma outra discussão, mas por que não permitir o cara focar em back-end, por exemplo? O cara vai ter lá a matéria front-end. Mano, foda-se o JavaScript, foda-se o HTML, meu negócio é back-end. Ou o oposto, não quero saber de back-end, meu negócio é front. Mas não, o cara vai ser nivelado de uma maneira geral. Obviamente, né, quando a gente fala de programação, algoritmos e linguagens, vai servir para tudo, você navega em qualquer lugar. Mas talvez você não precisaria aprender algumas técnicas de web, de browser, de sei lá o quê, porque você tá processando coisa no back-end, saca? É um exemplo bem esdrúxulo aqui. Então, esse modelo, de uma maneira geral, que a gente está discutindo aqui, ele já é ruim, porque ele vem, né, ultrapassado, como é a própria CLT, né, desde 1900 e bolinha, mas o próprio ensino, e assim, é o que a gente falou, as grades, talvez, as faculdades têm feito aí algumas manobras para tentar se adaptar ao mercado, porque as demandas têm crescido, as próprias demandas já têm sido mais pulverizadas, né, ou mais granulares, então, cara, não quero mais agora eu quero full stack, eu não quero mais um programador back-end, eu quero full stack. Então o full stack ele já tem que ser multidisciplinar, ele já tem que saber 3, 4 coisas, além do banco de dados, além de ser autogestão, além de saber DevOps, uma cloud e outras 500 coisas, saca?
Mas procura uma faculdade que ensina tudo isso, que o cara sai de lá redondo pra fazer isso. É difícil, né? Então, aí agora para desanimar a galera todo mundo que você vê no mercado que se destaca, então você vê uma pessoa que é muito boa em alguma coisa, uma pessoa que tá lá em cima, ele não veio pronto da faculdade. O cara correu atrás, ele tá na comunidade, ele tirou certificação. O Gabriel, por exemplo, Gabriel tá trabalhando com segurança e tem certificação de tudo que é tipo de redes. Ele se destaca porque ele tem outras visões, ele tem outras coisas, ele abrange mais coisas, ele acaba se destacando no mercado. Então, você não vai sair da faculdade e vai estar pronta já para o mercado. Então, você vai ter alguma coisa, você vai ter um começo. Ainda mais em TI, que TI puta de um leque gigantesco. Hoje, por exemplo, a gente estava debatendo só tinha uma entrevista, né? E a gente estava falando sobre a área de segurança. Isso, dentro da área de segurança, você tem várias sub-áreas ali, né? Você tem Blue Team, Red Team, Yellow Team, não sei o quê. E você pode ter coisas que o outro lado ali nunca ouviu falar. Então, pode ser que você manje tudo de penetration testing, mas você não manja nada sei lá, threat modeling. Então, e tá ali, você tá dentro do mesmo escopo. Só que é tão distante, assim, o espectro é tão distante um do outro, que o cara não acompanha, ele não tem como saber tudo de tudo, né? Pode falar, Marcos. Não, até pegar e falar aqui, que assim, a gente tá falando dessa parte de estudo, tudo, tem um Red Team, Blue Team. O cara não quer ser back-end, front-end, tem que ser full stack para receber salário de júnior, mas tem que ser full stack ali tudo mais. Só que qual que é o BO? Às vezes o cara não quer nada disso, cara. O cara vai ser o cara vai estudar, por exemplo, low code, no code. Não tem nem programação ali no code. E aí, como o cara faz para estudar isso? O cara tem que estudar sozinho, tem que pegar curso, pegar alguma plataforma de estudo aí e estudar por fora, porque nenhuma faculdade vai trazer esse conhecimento. Nenhuma faculdade vai pegar você e falar, é assim que você puxa os boxes, é assim que vai ter que ser sua lógica e tudo mais. Porque muda um pouco. A lógica de programação a gente adquire ali programando. Não é em 2, 3 aulas da faculdade que a gente adquire uma lógica. Então, é complicado por esse lado também. É foda. Não, exatamente. Isso que você falou é legal, nem só para desenvolvimento, né? Não só para desenvolvimento, na verdade, segurança. O Rodrigo deu um exemplo aí do meu caso. Cara, meu caso foi assim. Eu tava quase me formando em segurança da informação, trabalhando com redes. Eu tinha tirado já, naquela época, 3 certificações em redes. 2 delas, cara, assim, consumiu muito de mim, que eu tive que estudar muito, bastante. A prova foi totalmente em inglês, prática. O cara colocou lá, eu comecei na sua mesa e você teve que fazer. E eu estudei bastante para aquilo. Olhei pro lado, vi uma outra área de segurança que eu falei, peraí, aquilo ali é segurança também? Eu não sabia que aquilo ali existia, cara. Fui lá ver o que era, falei, cara, isso aqui eu acho muito melhor do que eu tô fazendo hoje, entendeu? Eu não quero estar daqui um tempo fazendo o que eu tô fazendo hoje, eu quero estar fazendo isso aqui, ó, me aprofundar nisso aqui. E tá dentro, né, englobava ali segurança também. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Porra, atropelou o Gabriel. Mas tudo bem. Eu vi que ele respirou, eu soltei. Toma. Não, mas tá certo. Só pra finalizar, eu ia comentar que quando eu comecei a fazer uma faculdade de segurança, eu não tava pensando ainda se eu queria fazer redes ou application security, né? Me jogaram isso. O Albino comentou também, né? Pô, vou ensinar o dev aqui, mas a gente precisa de back-end no mercado, então taca back-end na grade aí. Meio que seguiu esse fluxo também. Isso se repete até hoje, né? E, cara, por um lado, é até bom isso, porque abre espaço para uma certa revolução que está acontecendo hoje no mundo, né? Que é o tal do marketing digital. Na verdade, o marketing digital já tem um bom tempo, mas é literalmente, cara, o Cássio vai montar um curso aqui de SaaS e vai oferecer para o mercado. Tipo, é uma parada nichada, eu tenho conhecimento, tô ofertando, eu ganho uma grana, né? Faço o meu dinheiro, aplico minha experiência e de certo modo, eu tô suprindo algo que o mercado não tem. Tanto o mercado educacional, cara, faculdade nenhuma no Brasil tem um curso de SaaS. Ninguém tem um curso de SaaS aqui. E eu lancei um curso de SaaS. Tem uma mina no mercado lá que lançou um curso de como é que você faz umas paradas com cartolina, cara. Não lembro o nome disso, mas umas paradas com cartolina. Tipo, você deixa de comprar várias coisas pra fazer essa parada em casa, sai muito mais barato, muito mais rápido de fazer e super simples. Então, isso de uma maneira geral abre espaço para as pessoas, e aí sim, para os talentos individuais, que é o que a gente tá falando. O cara pega aquela grade, o cara seguiu aquela carreira, e esse cara começa, além de fazer um business, né, com o próprio conhecimento,
é uma parada que, cara, habilita, assim, muitos mercados de uma maneira geral. Porque você pode vender qualquer conhecimento. Desde que você o tenha, né, e saiba aplicar isso. Aí você vende videoaula, podcast, o que quer que seja. Mas habilita demais em mercados que não tem conteúdo. É muito nichado, como é o caso do Application Security. É um nicho dentro de segurança, que é dentro de Blue Team, que é dentro de Information Security. Então é nicho do nicho do nicho, saca? Isso abre muita possibilidade, muito espaço. Não à toa tem uma galera absurda aí fazendo bastante coisa legal. Né? Eu acho que é um movimento natural do mercado, né? É aí que o pessoal vai atrás de conhecimento, é aí que o pessoal vai adquirir este tipo de conhecimento. Então, você só entende que precisa ir atrás quando tem a necessidade. Então, por exemplo, você acabou de entrar na empresa e se fala muito disso e você entende que não tem esse conhecimento, aí começa a buscar curso. Então, tá acontecendo naturalmente. E daí, claro, né, a faculdade, ela, por a área ser gigante, a faculdade não consegue abranger tudo, e cada vez menos, né, eles vão conseguir abranger cada vez menos porque existe cada vez mais, como posso dizer, situações diferentes, né, dentro do TI, assim, você tem outras coisas. O que vai começar a acontecer? Ele vai ficar tão grande que vai começar a dividir. Então, por exemplo, antigamente nem existia curso de cybersecurity especificamente, você tinha TI em geral, ou análise e desenvolvimento de sistema, você tinha, tipo, ciência da computação. Aí depois ele vai se segmentando, né? Então, vai naturalmente. Enquanto as faculdades não trazer isso para a grade deles, a gente tem o mercado paralelo ali, né? No mercado paralelo ter uma consideração, porque assim, ajuda muito, só que o pessoal ainda acha caro, só que ela não leva em conta o trabalho que leva pro profissional que está desenvolvendo ali um curso, igual o Cássio mesmo. Quantas horas dedicou, edição, de compartilhar a tela, comprar alguma solução, às vezes, para poder desenvolver aquele produto, para mostrar pro pessoal como que utiliza. O pessoal acha que é de graça, não é, cara? A solução é cara pra você adquirir. Não, às vezes você faz conteúdo próprio, você é um profissional ali autônomo, você não vai ter essa solução, você vai ter que pagar por aquilo ali, e é caro você comprar para mostrar pro cara como que utiliza, como que vai fazer um code review ali usando uma ferramenta de SASH, como que vai fazer uma modelagem de ameaça, como que ele vai fazer gestão de vulnerabilidades. Então você imagina, um curso de DLC, que não existe faculdade nenhuma, o trabalho que dá pro cara montar ali todo aquele curso. O podcast mesmo. Quantas horas de podcast a gente tem falando do ciclo SDLC? Então, o pessoal também tem que entender que, assim, ele prefere pagar 2 pau numa faculdade, mas em vez de pagar 1.000 em um curso que vai atender muito mais ele hoje. E, assim, e às vezes com certificação e tudo mais ali para comprovar aquele aprendizado. Então, o pessoal tem que levar isso em consideração na hora de, eu tô querendo focar em cibersegurança. Não vai ter na minha faculdade. O curso custa 1.000, 1.500. Cara, esse aprendizado que eu vou ter, eu vou não só utilizar aqui dentro da empresa, como eu vou poder replicar para minha equipe. E se eu diluir esse custo, foi infímio. Eu gastei muito pouco para ter um aprendizado gigantesco. Que é um ponto que o brasileiro ainda é muito mão de vaca para isso, e lá fora o mercado é muito maior. E o pessoal acaba fazendo isso, né? Esse Marcos é marqueteiro, hein, mano? Tá vendendo peixe aqui, ó. É verdade. Não, cara, é verdade. Não, e assim, pegando alguns pontos do que o Marcos falou, cara, primeiro, só o podcast aqui já bate em qualquer faculdade do conteúdo que a gente faz. E é de graça. Obviamente, a gente não tá. O cara não tem código, ele não vê código, ele de fato não tá praticando. Mas o tema que tem aqui, de uma maneira geral, mais de 100 episódios, aliás, hoje é o 101, cara, não tem. Nenhuma faculdade tem. Olhando pro ponto de vista educacional, não tem. Ponto número 1. Ponto número 2, esse que você falou, essa questão de certificação, por exemplo. A certificação por si só, ela não acaba não sendo uma alternativa à faculdade, porque a faculdade você vai lá e aprende, você vai lá para aprender. A certificação é um título. Para você tirá-la, você já tem que ter estudado antes, já tem que ter aprendido antes. Você não vai fazer a certificação, não vai aprender no processo de certificação. Você vai ser certificado ou sim ou não, ou você passa ou não passa. Aí sim, os cursos da certificação, por que custa 10 pau, falando de reais, né? 10 pau, 15, 20, 50 pau. Vai fazer um CCNA, quanto é que custa o curso? Quanto é que custa a prova, né? 2, 3 mil dólares. Por que é caro pra caramba? Porque lugar nenhum tem. É muito especializado daquela ferramenta, daquele produto específico. E é uma das formas das empresas faturarem muito com relação a isso. Não estão erradas. Só que não se iludam, né, galera?
certificação você sabe ou não sabe. O processo de você chegar na certificação é o estudo. Aí você vai adquirir esse conhecimento com uma faculdade, com um curso privado, estudando por conta na internet, não importa. E muita gente manda no canal, por exemplo, manda pergunta pra gente, cara, tô fazendo gestão de TI, já sei desenvolvimento, quero entrar na área de segurança, que caminho eu sigo? Cara, os últimos comentários do meu canal foram mais ou menos em relação a isso. Que caminho eu sigo, o que eu faço, tal. E, cara, é muito difícil responder isso, porque, primeiro, depende de cada um, o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Outro lado que eu gosto de tocar bastante cara, às vezes não importa com o que você gosta ou o que você quer, então olha a demanda de mercado. O que o mercado tá pedindo? Porque você olha a longo prazo, se você vai ter emprego, se você vai ter bons salários, essas questões. Mas o fato as pessoas têm a dificuldade até de saber o que elas querem com relação à carreira. Primeiro porque, aí uma visão minha, né? Primeiro porque eu acho que elas ficam muito moldadas, e aí o que o Rodrigo trouxe lá, né? Com o pensamento da Revolução Industrial. Então, cara, eu tenho que entrar num curso, eu tenho que terminar o curso das 8 às 5, fazer isso, e aí eu vou trabalhar nessa área. E aí entra aquele ponto que eu falei já algumas vezes aqui em alguns episódios, graças ao meu amigo Álvaro, que deu o livro lá pra mim, o Anticarreira, que o jovem Gabriel tá lendo agora. Cara, esse livro abre a sua cabeça, tipo, ela literalmente quebra as suas barreiras. Você não precisa ter uma carreira, nem duas, você pode ter várias. O livro até fala isso, é o fim do emprego e do desemprego. Porque se você tem 2, 3, 4, 5, 10 carreiras diferentes, uma pode estar em baixa, duas pode estar em baixa, mas todas estão em baixa, acabou o mundo, apocalipse, saca? Então essa mentalidade, até dentro de segurança, cara, eu era dev, fui fazer forense, tô em application security, conheço de algumas outras coisas de infra, então me permite flutuar até dentro da própria área, não ficar, por exemplo, sem trampo, não deixar de fazer uma demanda, e quando eu vou fazer alguma coisa em uma dessas áreas, todos os outros conhecimentos se complementam, no meu caso, e acabam me ajudando, me tornando um profissional melhor, que é o que o Rodrigo falou. O cara que só faz a faculdade, acabou, cara, você vai ser um profissional medíocre. Você tá na média igual todo mundo. Agora você, mano, vai em evento. Evento é uma alternativa absurda à faculdade ou qualquer outro curso. Normalmente gratuito, tem muito evento gratuito. Então, o cara que vai no evento, o cara que se dedica extra hours, né, pra fazer alguma coisa, pra ler um livro, pra estudar um conteúdo, esses sim são os caras que vão ser os mentes abertas, os fora da curva, né, e assim por diante. E daí eu cito novamente o grande filósofo, que vocês vão conhecer o nome de cara, mas a frase dele é: busquem conhecimento. Monstro sagrado. Esse cara é bom. Eu vou complementar um pouco o que o Cássio falou, eu ia falar sobre a nossa área, mas isso pra vida de vocês também, né? Nossa vida, né? Isso aconteceu comigo. A gente começar a legalizar as coisas, né? Então a gente fala, pô, eu aprendo isso, vou por esse caminho, eu vou por esse. Cara, junta uma coisa na outra, né? Começa ali, pô, tem esse conhecimento aqui, eu vou pegar um outro conhecimento e vou agregar nesse conhecimento que eu tenho, então eu vou começar a agregar conhecimento, né? E não, pô, que nem... Eu poderia ter falado, agora que eu mexi com Application Security, cara, nunca mais na minha vida eu quero ouvir falar sobre um Firewall. Primeira coisa que eu entrei na empresa pra trabalhar com Application Security foi o quê? Ter que me configurar com Firewall, né? Então, assim, você começa a agregar, isso vale pra nossa vida, cara, acaba sendo assim, né? E começar a agregar conhecimento e não tentar ignorar, ou, pô, cara, eu não vou fazer aquilo, eu vou focar nisso. O livro que o Cássio passou, que eu tô lendo, fala justamente sobre isso, em outras palavras, é muito bom, cara. E até, só atropelando aí, Marcos, rapidinho que você vai falar, esse ponto, cara, é literalmente uma mudança de mentalidade das pessoas. E aí, olhando pro mercado brasileiro, cara, esquece esse lance de, eu sou dev, back-end, eu só mexo com isso. Mano, eu sou segurança, application security, só vou ver vulnerabilidade, esquece. E você apertar um botão, fazer uma coisa só, isso aí o robozinho faz pra gente, cara, não precisamos de você. O que o mercado precisa, o que você também precisa é multidisciplinar. Você tem que saber várias coisas ao mesmo tempo. Não adianta. Então, quebra essa barreira de eu vou estudar uma coisa, fazer uma coisa e eternamente morrer com aquilo. O próprio mercado não vai deixar você fazer. Você não vai ter espaço. Essa é a verdade, né? Então, quebra essa mentalidade também, senão você vai ter dificuldade no mercado. Não, top. Eu ia puxar até um gancho que você tinha falado mais um pouquinho antes, que é, cara, evento. O tanto que a gente aprendeu em evento, principalmente a B-Sides, é gratuito, não tem propaganda, e o cara vai lá, ele vai para ver palestra e aprender sobre determinado tema. Eu lembro da palestra do Jeff, por exemplo, falando sobre honeypotting. Cara, eu aprendi não, né? Eu comecei o conceito por causa da palestra. Aí eu fui buscar entender um pouco mais e me aprofundar no tema. Mas começou ali, eu já tive um overview, já comecei a entender. Eu não saí do zero ali pra, pô, o que é um honeypot? Eu não precisei disso. Eu entendi já o que era o conceito. Black Hat agora e Defcon.
Por mais que eu tenha visto lá, por exemplo, palestra de como hackear um Tesla, cara, eu já sei pelo menos o conceito ali, por onde eu ia pegar o gancho ali inicial. Eu não vou ter que pegar a saída ali do zero sozinho. Então o evento é muito bom para isso. Por mais que você não vá se aprofundar em nada, você não começa do zero sozinho. Alguém já te dá uma mãozinha ali para você sair, para você já ter o conceito daquilo e pelo menos saber por onde começar e qual o caminho das pedras. Cara, muita coisa. Por exemplo, Sashing no code. Eu não tinha a mínima noção que dá para fazer. E eu já tenho um conceito ali, eu já saí do zero, eu já tenho pelo menos o conceito que dá pra fazer, de algumas formas. Então o evento é pra isso, cara. Vai lá, você pelo menos tem o caminho das pedras e depois se aprofundar. É muito bom. Show. Que legal, cara. É bacana, isso é importante. A gente falando sobre isso, ontem eu comentei. Foi ontem que eu conversei com o rapaz, né, da Checkmarx, de engenheiro. E hoje aconteceu uma coisa que eu comecei a prestar atenção na empresa, na Nova 8. Eu acompanhando os nossos colaboradores, nossos membros ali, com o cliente. Olha a situação, cara. Para pra pensar quantas áreas foram envolvidas ali, que a pessoa conseguiu sanar e quantas faculdades ou cursos ela precisaria. Então a gente foi entregar uma ferramenta com o ambiente, a pipeline de um cliente, né? Então a pessoa foi lá e conseguiu integrar a ferramenta com a pipeline. O cliente, ele não sabia muito bem sobre repositórios e tudo mais, tá? Então, a gente foi integrar com o repositório depois. Então, entregamos com a pipeline no repositório. Logo em seguida, a gente fez uma configuração com o SAML, com o LDAP do cliente, e a SAML. Funcionou, tudo tranquilo. A gente vai fazer uma comunicação entre o gerenciador, que é o manager, e a engine da ferramenta, e não estava se comunicando. E essa pessoa, né, esse colaborador nosso, ele falou, cara, deve ser o Firewall. Aí o cliente falou, tenho acesso ao Firewall, mas eu não sei mexer. O cara falou, não, vamos lá, a gente vê. Criou uma regra, fez a liberação, as máquinas se comunicaram. Aí eu poderia pensar, cara, quantas áreas ele atuou naquilo ali? Eu tenho certeza absoluta que ele não aprendeu aquilo ali numa faculdade só. Não tem como. Eu contei 5. Você falou Então, DevOps, segurança, redes, infra e cloud, né? Dependendo do ambiente, acho que era cloud também. Exato. Aí eu Gabriel tá chamei a contando a pessoa... história do amigo ali, mas ele tá sendo humilde, mano. Acho que foi ele. Não fui eu. Eu tava acompanhando, juro. Eu tava acompanhando. Auxiliei algumas coisas, com certeza, mas eu tava acompanhando ali e eu falei, cara... Caramba, onde você viu isso? Eu falei pra ele, tive uma conversa com um rapaz e tudo mais. Onde você viu tudo isso? Ele falou, cara, foi no mercado de trabalho, foi na empresa. Aprendi tudo isso aqui na empresa. Se eu dependesse da faculdade, a pessoa falou, eu tô finalizando a faculdade ainda, mas se eu dependesse da faculdade, eu acho que eu ia só saber o que é o repositório, só, e pra que ele serve. O que é uma pipeline e pra que ela serve, nada mais. Falei, cara, que interessante, como assim, a pessoa, esse colaborador não tem 1 ano de empresa, quantas áreas ele atuou, né, nesse menos de 1 ano com mão na massa no mercado de trabalho, né, cara? Pelo amor de Deus. Valeu mais de... Se ele ficasse 10 anos na faculdade dele, ele não ia fazer isso, entendeu? Você acabou de fazer o gancho do que a gente falou lá atrás, o cara multidisciplinar, né? O cara que ele foi atrás de informação, ele correu atrás, ele não vem assim da faculdade, né? Então, ele se destaca, mano. É um cara que é fácil de arrumar serviço no mercado. Então, o cara tá dentro da empresa, os caras já estão chamando, alguém de outra empresa já olha, já quer puxar o cara. Então, o cara vai... Nada de braçada, né, dentro do mercado. Boa. E é com esse callback lá do começo com o final que o Marcos vai dar os recadinhos pra gente não estourar o tempo. Mas, cara, debate bom é assim, passa rápido o tempo, né? Com certeza. Só aproveitando aí o pessoal que tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, lembra de seguir o podcast e mandar pro pessoal, porque o tema tá bem interessante. Manda pros seus amiguinhos da faculdade aí. No YouTube, tem ali os links na descrição pro canal do Discord, do Telegram e do Facebook. E lembra do CCC, curte, compartilha. Comenta. Aí, o pessoal vai ajudar e disseminar aí toda essa parte aí de discussão que a gente tá tendo. E deixar nos comentários também se tá curtindo o tema e sugestões. Boa. Valeu. Boa. Comentários finais aí, Gabriel, Rodrigo. É isso, pessoal. Beijo pra minha mãe, pra Xuxa. Comentar a lindeza do Gabriel, né, mano? Obrigado, muito obrigado. O podcast vai ficar muito mais bonito. Eu tenho um comentário, isso vai melhorar porque eu estou mudando a iluminação aqui do local pra ficar, né, mais visível aqui, eu ficar um pouco mais bonito pra vocês, né? Tá chegando o microfone também, então... Boa. Inclusive, o pessoal que não assinou ainda, a gente tem lá o OnlyFans, pacotinho exclusivo lá, então deve ser qual podcast do OnlyFans com um cara novo agora. Busca lá no OnlyFans, vai achar a gente. Também. Eu vou assinar agora fodeu, agora eu vou assinar essa porra. Eu vou assinar agora. Pegar o pack do pé do Gabriel.
Tema legal, cara, uma discussão muito longa, dá pra gente passar horas mesmo falando disso, mas temos que encerrar. Agradecer o pessoal que ficou até o final aí do vídeo, do episódio com a gente. Episódio 32, terceira temporada. A gente se vê na semana que vem. Eu sou Cássio Pereira. Eu sou Gabriel Privelati. Sou Marcos Santos. E Rodrigo Balbino. Boa, agora os caras aprenderam o alfabeto. Valeu, pessoal. Toda Até essa semana que vem. aula. Valeu, pessoal. Beijo de luz. Tchau, tchau. Termina aqui. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.